Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então nessa aula nós vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos sobre o cálculo de torque e de rotação de um motor hidráulico. Sabemos que nós já treinamos isso daí em aulas anteriores, que nós já montamos inclusive o circuito no laboratório e trouxe até nessa aula um videozinho para nós relembrarmos aí o que nós fizemos lá no laboratório com o motor hidráulico. E só lembrando, que para nós calcularmos o torque e a rotação do motor hidráulico, precisamos de uns conhecimentos prévios. O primeiro é a pressão de trabalho. E a pressão de trabalho vai ser dada em quilogramas-força por centímetro quadrado. Depois precisamos conhecer a vazão. E a vazão vai ser dada em litros por minuto e também o deslocamento do motor hidráulico, que vai ser dado em centímetros cúbicos por revolução ou por volta, sendo que a pressão de trabalho vai influenciar no torque do motor e a vazão na rotação desse motor. Quanto maior a pressão, maior o torque, quanto maior a vazão, maior a velocidade de rotação dele. Bom, para calcular o torque de um motor hidráulico é preciso aplicar a fórmula. Torque é igual a pressão vezes o deslocamento dividido por 200π. Sendo que em nossa prática nós utilizamos uma pressão de 50 bar e o deslocamento do nosso motor é de 8,1 centímetros cúbicos por volta, então podemos chegar à conclusão que o torque do motor, quando ele está em carga, ele representaria aí 0,64 kg/metro. Então, facinho aí relembrarmos, esse conceito. Bom, a próxima etapa é nós calcularmos aí a rotação daquele motor. Bom, a rotação ela é igual a vazão em litros por minuto vezes 1000 para convertermos em centímetros cúbicos por minuto dividido pelo deslocamento do motor. E vamos ter esse resultado aí em RPM. Bom, a vazão nós variamos durante todo o ensaio. Chegou num ponto que a vazão estava em 6 litros por minuto. Agora, aplicando aí, a fórmula, pegando 6 litros por minuto vezes 1000 dividido por 8,1 centímetros cúbicos por volta, vamos ter aí uma rotação de 741 RPM. Então, vai ser possível nós vermos agora no vídeo a seguir que à medida que nós variamos a vazão, a rotação do motor também varia, Aumentando a vazão, eu tenho uma rotação maior, diminuindo a vazão, eu tenho uma rotação menor. Temos aqui um circuito de acionamento de um motor hidráulico e estamos utilizando para controlar esse motor uma válvula de controle direcional de 4 vias de 3 posições, acionamento por alavanca com trava e centro tandem. Então temos aqui um rotâmetro, verificar a vazão do óleo que está passando pelo motor. Temos aqui o motor hidráulico. Então ao acionar a alavanca, percebemos que em um sentido o motor ele gira num sentido. Podemos observar aqui a vazão, quase 8,5 litros por minuto. Ao inverter a alavanca, eu inverto também a rotação do motor. Colocando a alavanca na posição central, tem um leve aumento na vazão, que está sendo desviada aí pelo centro tandem diretamente para o tanque. O motor ele fica parado, gira num sentido, gira em sentido contrário. Uma coisa interessante é que nós montamos um circuito para controle de rotação desse motor. Esse controle de rotação ele está sendo feito por desvio de fluxo. Então é importante observar a vazão e conforme eu desvio o fluxo por meio de uma válvula reguladora de fluxo, a vazão ela começa a diminuir. Consequentemente, a rotação do motor diminui. Nós podemos perceber que a alteração na vazão ela vai possibilitar diminuição na rotação do motor. Então, aumentando novamente a vazão, diminuindo, fechando a válvula direcional que está desviando o fluxo, então começa toda a vazão da bomba aqui no motor. Então a rotação ela começa a aumentar ao mesmo tempo que o fluxo ele aumenta. Então
Podemos comprovar aqui que à medida que a vazão ela aumenta, a rotação do motor aumenta. E a rotação do motor baixa. Conforme a vazão ela aumenta, a rotação do motor ela vai aumentando na mesma proporção. Esse motor possui um deslocamento de 8,1 centímetros cúbicos por revolução. Então, a partir dessa informação e da vazão em litros por minuto que está sendo indicado, já posso determinar a rotação desse motor hidráulico.